Para falar agora sobre Previdência Social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinaliza que a revisão em gastos com o INSS deve ficar para depois e não será focada essa reforma apenas na Previdência dos militares. O governo quer enfrentar a questão dos subsídios, desonerações e supersalários. O Carlos Silva volta agora no Jornal Alerta Geral com essas informações da área previdenciária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou durante reunião com auxiliares nesta terça-feira que uma eventual revisão na Previdência dos militares não deve ocorrer de forma imediata e que as possíveis mudanças serão mais amplas e não se limitarão apenas aos integrantes das Forças Armadas. A possibilidade de revisão nas regras de aposentadoria de militares foi defendido pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Segundo a ministra, essa seria uma das propostas apresentadas ao presidente como forma de reduzir despesas do governo para equilibrar as contas públicas. Um relatório do Tribunal de Contas da União, TCU, mostrou que, em relação aos sistemas previdenciários, o regime dos militares é o que tem maior déficit per capita de R$159 mil. Nesta terça, Lula se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula sinalizou que o tema ainda será muito conversado dentro do governo até que haja uma definição. Já o ministro José Múcio defende, por exemplo, que a revisão na Previdência dos militares só faria sentido se o governo enfrentar temas como os supersalários do Judiciário e demais servidores do Executivo. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Eu vou continuar falando sobre esse assunto antes da chegada do Beto Almeida para abordar esse tema tão polêmico na área da Previdência Social, porque o Carlos Alberto volta agora com uma informação que interessa a milhares de cearenses, a milhões de brasileiros nessa área da Previdência Social. E o INSS vai enfrentar neste mês de junho um verdadeiro apagão anunciado pelos servidores, uma operação apagão com paralisação ou desaceleração de atividades às terças e quintas-feiras em protesto ao silêncio do governo federal à proposta de reajuste salarial. Carlos Alberto. Tem um adágio popular que diz o seguinte: o que é ruim pode piorar. Tudo indica que esse é o cenário no INSS, onde os servidores, na luta por um reajuste salarial de 33%, começaram nesta terça-feira a Operação Apagão. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo, SINS-SP, a mobilização é uma cobrança pelo reajuste salarial de 33% até 2026 e pela valorização da carreira de técnico do Seguro Social. Os servidores do INSS decidiram reduzir em 20% a produção todas as terças e quintas-feiras do mês de junho em um movimento que está sendo chamado pelo sindicato de reestruturação com excelência. A categoria pressiona o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos a apresentar uma nova proposta de reajuste de salários. E caso as negociações não avancem, a categoria ameaça entrar em nova greve. A Operação Apagão atinge tanto quem trabalha de forma presencial nas agências da Previdência Social, quanto os servidores que estão em home office. Como consequência, segundo Pedro Totti, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo, a operação não deve afetar diretamente o atendimento presencial nas agências do INSS, mas pode atrasar a liberação de benefícios previdenciários e assistenciais, como é o caso do BPC, Benefício de Prestação Continuada. A paralisação atinge agências do INSS em todo o Brasil, como acontece também no Ceará.
Com informações da área previdenciária, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, apagão, desaceleração. É justa a reivindicação dos servidores do ponto de vista da valorização profissional e também da recomposição salarial. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ficar atento porque na outra ponta estão os segurados, os beneficiários, como o Carlos Alberto acaba de citar, as pessoas que recebem BPC. A análise desses processos, que hoje já é lenta, se torna ainda mais lenta, porque pelo calendário do apagão anunciado pelo Sindicato dos Servidores do INSS, as atividades serão desaceleradas, reduzidas às quintas e às terças e quinta-feiras, ou seja, metade ou quase metade de uma semana, Beto Almeida. Um sistema que já funciona com problemas lentos, seja pela deficiência de pessoal, pela deficiência de equipamentos, ou pela questão dos médicos peritos, e aí, claro, com esta operação apagão, pior ainda mais. É aquela história, Luciano, quem paga é quem está na ponta desse processo. Quem é que está na ponta desse processo? É o segurado da Previdência Social buscando os seus direitos. Não que o servidor da Previdência Social não esteja aí com o seu direito assegurado, garantido de buscar por suas melhorias. A gente sabe, e nós temos falado disso aqui com muita constância, não tem sido fácil para a Previdência Social, principalmente para os segurados, mas também não tem sido fácil para quem é servidor que presta serviço ali para a Previdência. Eles têm também seus problemas, eles precisam ser atendidos. Agora, essa é uma equação, Luciano, que nunca vai casar. Essa equação sempre tem problemas. E no final das contas, na cobrança, nessa queda de braço que existe entre quem é servidor da Previdência Social e quem é segurado, não tenha dúvida, o segurado perde. Agora, tem um lance que eu achei interessante ali para dizer, no mínimo, porque é preocupante aquela informação de que hoje a questão da aposentadoria, entre os sistemas de aposentadoria que nós temos e a propalada despesa que o presidente Lula diz que tem e o mercado financeiro diz que tem também, que precisa de uma nova reforma da Previdência, a gente viu aí, as despesas com os militares da reserva sobem todos os anos. Isso não é eu que estou dizendo, não é o Luzenor, é o Tribunal de Contas da União. É o sistema mais caro que existe entre os regimes de aposentadoria da União. É um déficit que chega a 158 mil per capita, ou seja, por pessoa. E aí, meu amigo, se você for olhar, olha a relação que existe hoje em relação a quem é aposentado, por exemplo, essa aposentadoria militar, das despesas com militares, das aposentadorias normais da Previdência Social, Zenô. Uma minoria recebe o teto máximo da Previdência Social, que é hoje de 7 mil e quantos? 800? R$ 7.786. R$ 7.786. São apenas 3.841 beneficiários da Previdência Social que recebem esse montante. O resto, 70%, recebe um salário mínimo. Sabe o que eu quero dizer isso, Zenô? O propalado déficit da Previdência Social é uma farsa. É uma mentira. Na realidade é isso. Existe uma pressão do mercado financeiro para que o presidente Lula sempre reduza o déficit fiscal e quando se precisa defender o déficit fiscal, a primeira coisa é para cima da Previdência Social. O INSS concentra atualmente 40.088.985 pessoas que recebem benefícios, aposentadorias, pensões, aposentadoria rural, aposentadoria urbana, salário maternidade e muitos outros auxílios. Desse total, como bem disse o jornalista Beto Almeida, 70%, ou seja, 28 milhões de pessoas recebem apenas o salário mínimo.